Ontem, o Brasil todo se mobilizou para poder acompanhar um dos momentos mais importantes da vida política nacional. Comparável àqueles momentos onde a sociedade se sente partícipe. Foi exatamente o que nós assistimos ontem. Se teve alguém que realmente pode bater no peito e dizer: nós construímos o início de uma mudança política no país, deve ser reconhecido aos movimentos de rua. Este movimento iniciou muito antes da classe política. Chamou atenção para aquilo que essa casa se calou. Esta casa fez ouvido moucos. Essa casa quis, muitas vezes, não enxergar a realidade. E os jovens, mulheres, aposentados, trabalhadores, funcionários públicos, o Brasil todo, o produtor rural, entenderam que não era possível mais conviver com tanto escândalo, com tanta corrupção, com tanto desmando, com tanta incompetência e assistindo a cada momento a deterioração do governo brasileiro. A quarta maior petroleira do mundo quebrada. A empresa com maior endividamento no mundo é a Petrobras. Eletrobras sucateada, BNDES, os fundos de pensão. Os aposentados hoje não têm a menor perspectiva se vão receber e quando e de quem. Assaltaram os cofres públicos, senadora Thaís. Essa é a realidade que nós estamos vivendo hoje no país. E veja bem, a classe política que deveria ter alavancado esse processo, a classe política foi, como se diz no Nordeste, senhor presidente, na esteira daquilo que esses jovens levantaram, este movimento de cidadania, de exercício de cidadania, para dizer basta. Basta de corrupção, basta de incompetência, basta do uso indevido do dinheiro público, basta deste momento de caos na saúde, na educação, na segurança pública, no comando da corrupção instalada no país. E ontem, o Brasil todo mobilizado assistiu um momento importante onde a presidente da República perdeu e o Brasil ganhou a abertura do processo de admissibilidade por 367 votos a 137. Existem alguns da base do governo que ainda reagem dizendo: não, mas nós ganharemos no Senado. Mas como? Eles diziam há poucos dias que tinham mais de 200 votos na Câmara. É um governo à base da ilusão, da enganação, da mentira. Não tem votos, nem na Câmara e nem no Senado Federal. É um momento de total ingovernabilidade que nós vivemos. Agora, o que eu chamo a atenção, senhor presidente, é porque a partir de ontem à noite, até o dia em que for votado aqui o parecer da comissão mista, que deverá ser instalada amanhã no Senado Federal, o Brasil vai viver um período sem governo. Nós estamos vivendo um buraco negro, ausência do governo. Neste período todo, o empresário, o cidadão, qualquer governo estadual, municipal, não sabe a quem se dirigir, quem vai resolver, quem vai decidir. É ausência de comando. Esta casa tem a responsabilidade de não procrastinar uma situação tão grave quanto esta. Esta casa tem a responsabilidade, senhor presidente, de dar celeridade àquilo que o Supremo Tribunal Federal já definiu
como um rito para poder levar adiante o processo de crime de responsabilidade do presidente da República. Como tal, eu quero deixar claro que a lei que define exatamente como deve ser o rito no Senado Federal, decide que amanhã na leitura os partidos já definirão os seus membros e amanhã mesmo esta Casa votará a comissão que dará o parecer sobre o processo vindo da Câmara dos Deputados. Não temos condições agora de ficarmos procrastinando, adiando, criando situações ou chicanas para simplesmente manter aquilo que não existe, que é a atual situação do governo, e levando o país para um processo de total ingovernabilidade. Eu peço a todos os senadores, aqueles que muitas vezes acham que nós estaríamos aí atropelando o rito pré-definido. Não, pelo contrário, cumprindo o rito definido, nós podemos tranquilamente votar o processo de afastamento da presidente da República, Dilma Rousseff, porque votos nós temos de sobra. Não é a nossa preocupação o voto, porque o sentimento dos senadores é um sentimento favorável a dar um basta nesse momento de ingovernabilidade que passa o país. Mas é a responsabilidade desta Casa dar celeridade dentro daquilo que o Supremo determinou como rito, daquilo que a lei do impeachment determina como etapas do processo a serem votadas, que nós teremos a responsabilidade de dar celeridade aos fatos. Por que o feriado de 21 de abril não pode ser motivo também da comissão trabalhar? Qual é o entendimento, qual é a dificuldade para que a Casa também, principalmente a comissão, possa manter a sua atividade no sábado e no domingo? O Brasil está parado. Eu pergunto a Vossa Excelência, para concluir, senhor presidente, como é que o senador vai chegar em seu estado e dizer, olha, eu vim hoje passar o sábado e domingo, e o cidadão vai dizer, mas Vossa Excelência está deixando o Brasil sem governo, sem rumo, o Brasil que está, nessa hora, se esfacelando, e Vossa Excelência está exatamente no seu estado, por que não está trabalhando em Brasília? Nós seremos interrogados, não porque é sábado e domingo, olha, porque é sábado e domingo, diante de um processo caótico como esse que está instalado. O senhor já pensou, presidente, se eu dissesse, como ortopedista que eu sou, a um cidadão acidentado grave chegando no hospital, não, agora é sábado e domingo, eu vou lhe atender segunda-feira. É a comparação que faço, presidente. O momento é grave. A dizer, olha, dia 21 é feriado, depois tem sábado, depois tem domingo. Mas, senhores senadores, senhora senadora, o Brasil está caminhando para o abismo. O Brasil está sem governo. O Brasil está sem alternativa, se desmoralizando cada vez mais. Eu chamo a atenção dessa Casa, qual é o efeito que já provocou agora na Bolsa de Valores, no dólar. Bastou o Senado dizer que não, vamos avaliar todos os prazos, como se o Senado fosse ser complacente com cada vez mais adiar esse prazo de julgar a presidente da República no plenário do Senado. O dólar já mudou, as empresas brasileiras que exportam já estão sem rumo, não tem a quem recorrer, não tem ministro da Saúde. O deputado Marcelo Castro diz que não assume. A minha área da saúde não tem governo, não tem ministro. Nós não temos estrutura para poder responder à demanda da sociedade e o Senado Federal alegar que vai caminhar exatamente para um rito que poderá se alongar até o mês de maio? Ora, senhor presidente, não é possível. Amanhã nós estamos sendo convocados para uma sessão às 11 horas da manhã. E nós esperamos que essa Casa,
com a responsabilidade que tem, por ser constituído aqui por parlamentares experientes, ex-ministros, ex-governadores, pessoas que coletam na sua biografia uma experiência enorme da política nacional. É que possamos amanhã dar uma resposta à sociedade brasileira que ela espera da Câmara Alta do Parlamento brasileiro, que é celeridade, que é uma resposta imediata a esse clamor nacional. E os olhos da população devem voltar, ou estão voltados já, para o trabalho desta casa, aguardando exatamente que tenhamos resultados mais profícuos e, sem dúvida nenhuma, perspectivas de esperança para o povo brasileiro. Amanhã, senhor presidente, estaremos aqui debatendo, exigindo que a Casa responda aquilo que a lei do impeachment, que o Supremo Tribunal Federal definiu como rito. Agradeço o espaço de Vossa Excelência, a tolerância que foi dada para que pudesse também avançar no raciocínio e pedir que cumpramos amanhã aquilo que a legislação determina. Não é a voz de um partido ou de outro que poderá prevalecer sobre a lei, sobre o regimento interno, sobre as normas constitucionais e sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal. Esta Casa tem que ter, e a mesa tem que ter, a firmeza de deliberar, de decidir e de instalar na data de amanhã os membros que vão representar o plenário do Senado Federal como a comissão especial para avaliar o processo que foi dado entrada na tarde de hoje pela Câmara dos Deputados. Muito obrigado, senhor presidente. Era o que tinha a dizer.